Esse mês de julho a gente começa uma série de mensagens sobre censura, e essa é uma palavra que eu preciso que seja muito clara para nós, cada vez mais entendermos e compreendermos que por mais que tentem calar, eu quero dizer algo para você: o inferno não vai conseguir calar a igreja do Senhor. Abra a tua boca, libere a tua palavra. Você e a sua casa vão servir o Senhor. Você e a sua casa vão viver os melhores dias debaixo da bênção de Deus. Eu posso ouvir um amém aqui? E debaixo dessa palavra é muito importante, eu encorajo você a ouvir a mensagem de hoje de manhã na igreja. De manhã eu falei de uma maneira muito clara sobre a teoria da conspiração, e tudo é conspirado, tudo hoje, existem mídias, existem sistemas, existem linguagens que tentam trazer tantas realidades, mas a verdade é que quem realmente conspira nesse mundo contra o que tenta ser implantado somos nós. Então nós somos aqueles que verdadeiramente conspiram contra aquilo que tenta ser implantado no mundo, e é isso que eu quero que cada vez mais seja claro no nosso coração. Eu e você não estamos nesse mundo para sermos aplaudidos. Eu e você não estamos nesse mundo para sermos aceitos por Ele. O nosso mundo não é aqui, o nosso mundo é no céu. Eu vou falar de novo, o nosso mundo não é aqui, o nosso mundo é no céu. E nisso está firmada a nossa vida e a nossa fé. Você pode me ajudar a pregar essa noite? Fala amém, um aleluia aqui comigo. Por isso eu falo com você hoje: querem a sua cabeça. Querem a sua cabeça. Para esse mundo, para o sistema desse mundo, nós somos uma conspiração para esse sistema. Nós somos um povo que carrega algo que eles chamam de uma teoria, que eles chamam algo de uma possibilidade. Mas a diferença é que nós não somos uma teoria, nós somos fato. Nós não servimos o Deus uma coisa teórica, nós vivemos na prática o poder do Espírito Santo. Nós vivemos na prática, na nossa vida, na nossa história. Quem foi transformado pelo poder de Jesus Cristo na sua vida, dá um glória a Deus no teu lugar. Quem foi transformado, vamos aplaudir o Senhor se você foi transformado, dá um glória a Deus por isso. Nós não vivemos teorias, é uma realidade. Como a gente caminha, aquilo que a gente vive na nossa fé não é uma teoria. Teoria é uma o disco voador. Teoria, mas eu vi o alienígena. Teoria, Michael Jackson não morreu. Eu vi o Elvis Presley lá em Nova York. Não, nós não vivemos teorias, nós vivemos a verdade pela verdade. Nós vivemos a verdade, ela já foi liberada, ela já foi dita. Quem está pegando isso aqui comigo? Nós não precisamos de provar nada, já está provada. O mundo é dividido entre antes e depois de Jesus Cristo. Ele é o alfa, Ele é o ômega. E essa é uma realidade que nós temos que queimar mais e mais o nosso espírito por essa bênção. O cristianismo, a verdade da fé, do relacionamento com Deus, disso que nós vivemos, já passou por várias provações, por vários impérios, por vários domínios. Por isso eu te encorajo, nós não podemos nos calar, não podemos nos adequar, não podemos nos, como que eu posso dizer, pega isso que eu vou falar aqui com você, não podemos dar lugar na nossa mente e naquilo que é vida e caráter de Deus em nós para esse mundo. Não tem como. As pessoas confundem algumas coisas. Mas a verdade não é meramente sobre usos e costumes, mas princípios de fé e vida. Quem está entendendo isso aqui comigo? Princípios de fé e vida. Isso é a verdade daquilo que nós caminhamos, e debaixo desse relacionamento com Deus, da nossa fé em Jesus, nós já passamos por governos islâmicos, nós já passamos pelo nazismo, já passamos por comunismos, já passamos por perseguições de catolicismo, mas a igreja do Senhor Jesus prevalece até o dia de hoje. E quando eu falo de censura, a gente entende isso de uma maneira muito clara. Por quê? Porque o sistema, a linguagem desse mundo é uma forma, é uma maneira de tentar imprimir, estabelecer aquilo que o cristão não vive daquilo. Porque o cristão, eu e você, precisamos entender que nós não somos uma democracia. Nós somos parte de um reino. Vou falar de novo, nós não somos uma democracia.
Nós somos parte de um reino, esse reino eterno, onde Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na democracia, você seleciona quem você quer. Na democracia, você elege, você escolhe, você vota. Mas no reino, não tem escolha. Jesus é rei. Quer você queira ou não. Ele é rei. E quer você queira ou não, vai chegar um dia onde todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar, quer você acredite ou não, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se você crê, dá um brado de louvor a Ele. Aplauda Ele se você crê. Então não é uma democracia. O que o evangélico, o que o cristão genuíno vive, não é uma escolha, é fato. Não é uma teoria, já está estabelecido. Governos se passaram, reis se passaram. Olha, democracias, comunismos, nazismos passaram, mas nós estamos aqui. E eu creio que há um despertamento nesses dias de evangelização, como nunca houve antes nas últimas décadas, onde nós evangélicos cristãos, somos mais de 2 bilhões no mundo. Nós vamos nos levantar e haverá uma evangelização, como as águas, a glória do Senhor vai encher a terra como as águas cobrem o mar. Por isso não podemos ser censurados, não seremos censurados. A gente crê num rei, num reinado maior que os governos políticos, passageiros e momentâneos. O cristão genuíno, ele não firma a sua vida na política. Ela não é aquela que conduz o mundo. Quem vive para esse mundo, ele vive em torno de quem é o próximo presidente, quem é o próximo governante, quais são as leis que regem esse mundo. Ele vive completamente firmado nessa linguagem. Nós não estamos nem aí para ela. Não, você não pegou o que eu falei, vou falar mais claro. We don't care. Não importa. A vida de um cristão, por isso eles falam, cristão é louco, crente é tudo maluco, crente vive em outro mundo. Realmente nós estamos aqui de passagem. Isso precisa estar cada vez mais impresso no nosso coração. Por isso, preste atenção, por isso que políticos odeiam profetas. Por isso políticos odeiam profetas. Por isso a mídia que é ligada à política odeia pastores, odeia profetas, odeia os homens e mulheres que não vivem pelo regime deles. Eles têm ódio, porque existe todo um esquema e um sistema do anticristo para que você viva debaixo de medo e de uma governança onde, quando você não concorda com eles, você deve ser morto, perdido, tolhido, afastado. Você se torna o mal, você se torna o rebelde. Então se apresenta para quem está do teu lado, fala para ele assim: eu sou um conspirador. E eu oro para que em Orlando Deus levante uma multidão de conspiradores. Eles querem sua cabeça. Por quê? Porque não importa para nós se é Biden, se é Trump. Não importa para nós se é Lula, se é Bolsonaro. We don't care. Não importa. Para quem vive nesse mundo, importa demais. Para nós não importa. Feliz é a nação cujo presidente é o Senhor? Whatever. Não importa. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É interessante que ele fala, feliz é a nação, não fala feliz é o país. Porque nação não diz respeito a algo geográfico, diz respeito a uma cultura. Em um mesmo país você tem milhões de nações. Quem está pegando isso aqui? Então feliz é um povo que crê que Deus é o Senhor da vida deles. Tem alguém que crê nisso aqui hoje? Então os políticos, eles odeiam profetas. Por quê? Porque politicagem é sobre poder.
E profeta é sobre pessoas. Politicagem quer te fazer sentir bem, mas profetas vão te falar a verdade mesmo que você não se sinta bem. Profeta te fala a verdade mesmo que te machuque. Se você está numa igreja que você não sente dor ao ser confrontado, sai dessa igreja. Eu preciso estar num ambiente onde eu sei que aquilo que vai me ferir, vai me tolir, vai me levar para um lugar de arrependimento, de mudança. Pelo amor de Deus, fala amém comigo aqui se você está pegando essa palavra. Eu preciso estar num lugar onde eu não vou ter pecado de estimação. Eu vou acabar com esses pecados na minha vida. Eu vou aniquilar essa brecha na minha vida. Eu não vou ser amigo de demônios, eu vou ser amigo de anjos e do Espírito Santo. Fala amém comigo aqui. Eu quero andar com aquele que abre as portas do céu para a minha vida. Então, politicagem odeia pastores, odeia profetas, odeia cristãos genuínos. A cultura desse mundo, a mídia desse mundo, o sistema desse mundo ama política. Ama política. Ama politicagem e odeia o que é profético. Odeia o que é adoração. Porque a politicagem vem dos homens e o que é profético vem de Deus. Porque profetas representam Deus, politicagem só representa homens. A mente deles, a linguagem deles, a intenção deles é completamente humana, humanismo, eu, carnalidade, esse mundo e que nós queremos sentir e viver na nossa carnalidade pecaminosa, amaldiçoada. Mas aquilo que é profético e aquilo que vem de Deus não tem nada a ver com a nossa vontade, tem a ver com aquilo que Deus tem para a nossa vida, com a vontade de Deus para a nossa vida, com a realidade dos céus. Quem quer viver o que Deus tem para a sua vida, fala amém comigo aqui. Então profetas representam a vontade do rei. Viver o evangelho, viver o cristianismo é viver a vontade de Deus. Ou viver nesse mundo, nesse sistema desse mundo, é viver a vontade dos homens, que está completamente ligada e firmada em Satanás, no anticristo. Aquilo que é profético, aquilo que é para nós a verdade do evangelho, nos faz fazer o que é certo. Aquilo que é politicagem, aquilo que é mídia, aquele que é o sistema que esse mundo tenta colocar na nossa vida, nos nossos filhos, te fazem fazer o que eles acham certo. Não, nós não vivemos a partir daquilo que o mundo acha. Antes não era assim, agora é desse jeito. Não, a palavra de Deus já foi estabelecida desde a fundação do mundo. Eu posso ouvir um amém aqui? Politicagem, eles falam de amor, de diversidade, mas eles matam bebês no ventre. É o amor, é o amor, é o amor, mas mata o bebê no ventre. Matam jovens nas guerras. E doutrinam nossos filhos sobre sexualidade. Drag queens agora entrando nas escolas. Eles criam leis para arrancar órgãos genitais, para estabelecer aquilo que é gênero, novo gênero ou transgênero. Isso é uma natureza de algo que é político. São leis sendo criadas, são leis sendo estabelecidas. Deus não está em nada disso. Você não vê isso na Bíblia, você não vê isso na palavra. Isso não faz parte da vida de um cristão. Quem está pegando isso aqui comigo? Então essa política, esse sistema desse mundo, ele é sobre uma percepção pública, sobre aquilo que as pessoas vivem e veem nesse mundo simplesmente. É sobre o que é certo diante da humanidade. Mas a igreja é sobre a verdade. O profético, aquilo que eu e você vivemos, é sobre a vida eterna. E o que acontece é muito pesado, porque como o sistema desse mundo, nós vemos em toda a palavra, em todos os governos, em todos os sistemas, como ele não consegue achar nada contrário na vida de alguém que teme a Deus, ele então começa a criar leis para que esses passem a ser pessoas que infringem as leis. Então, se eles são pessoas do bem, fazem tudo certinho, caminham bem, sua família, seu trabalho, a sua vida. Não, então a gente não consegue pegar os cristãos assim. Como que nós vamos pegar os cristãos? Criando leis que vão contra aquilo que eles acreditam.
Quem está feliz por esse mês onde nós vamos falar de censura? Começam a criar leis onde tentam tocar na base da nossa fé, para que tentam nos render às suas leis, ao seu sistema, ao invés de conquistarmos e mantermos a nossa fé genuína no Deus que nós cremos. Então é isso. Nós estamos na segunda mensagem do mês, mas se você pegar isso que eu estou te falando, você já pegou tudo. A censura é, se não conseguimos, na boa conduta do cristão genuíno, prendê-lo, amarrá-lo e segurá-lo, vamos criar leis, ordens políticas e midiáticas, culturas, onde se eles não estiverem conosco nas leis que criamos, eles serão fora da lei. Assim vamos censurá-los. Assim vamos calá-los. Políticos não encontram nada de errado com o cristianismo, com cristãos genuínos. Começam então a mudar essas leis, para nos colocar numa vida problemática. Para nos colocar nessa posição onde a gente começa a ser o problema. Quem consegue ver isso comigo? Não, o problema são os crentes. Não, eles são homofóbicos. Não, o problema são os crentes. Temos que censurá-los, temos que calá-los. Porque eles são racistas. Todo cristão, todo evangélico é racista. Ele é racista. Nós não somos racistas. Nós não somos homofóbicos. Mas nós temos um princípio de vida. Você consegue entender que eles começam a montar leis e montar uma plataforma onde eles tentam censurar, mas eu creio, vou repetir, a igreja que se desperta nesses dias, para essa palavra que eu estou falando, nós vamos viver a maior onda evangelística da história das últimas décadas, para a glória de Deus. Aplauda, dê um brado de louvor se você crê. Nós não vamos nos calar, nós vamos nos levantar. Então a maneira de censurar um cristão genuíno é pegar totalmente a sua ligação com a sua fé e Deus e criar uma forma onde aquilo é ilegal, onde aquilo é crime. Porque para eles, quem deve ser adorado? O líder humano, o sistema, o presidente, o político, o governador. Ele deve ser o adorado. E eles ficam loucos, endemoniados. Porque para nós não importa, presidente vai, presidente vem, presidente passa, e nós não estamos nem aí. Porque nós somos um povo, nós somos uma nação, e nós adoramos apesar. Não importam os problemas, não importam as perseguições, não importam os ataques, não importa enviar as leis. Pode enviar a lei que for, nós vamos continuar adorando ao Senhor. Nós vamos continuar abrindo a nossa Bíblia. Nós vamos continuar adorando e celebrando o nosso Deus. Tem alguém aqui comigo? Eles ficam loucos porque isso para eles é terrível. Salmos 2, versículo 1 ao 4, nós lemos: porque se amotinam, se ajuntam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram, eles conspiram unidos contra o Senhor e contra os seus ungidos. E eles dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, vamos ler juntos esse último aqui, o final, vamos lá? Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Aplauda o Senhor por isso. Essa palavra é forte demais, porque os reis se ajuntam, os governos se ajuntam, todo o sistema, toda a mídia, educação, política, saúde pública, todas as áreas, eles se ajuntam para dizer o seguinte: não viva pela verdade da verdade. Você estabelece a verdade e você vive a sua verdade. O que eles pregam, o salmista está dizendo aqui milhares de anos atrás, o que ele está dizendo é claramente isso: quebre as correntes com Deus, desamarre-se do seu relacionamento com Deus, não viva mais para Deus.
Mas Deus olha para tudo isso, e a palavra diz que Ele não apenas ri, Ele zomba. Vou dar um exemplo do que Deus faz. Você não é crente, não. Ri e zomba. Ri e zomba. Fala para quem está ao teu lado, Deus tem senso de humor. E pode falar com muito amor, diga para ele, e Ele zoa o incrédulo. Ele já zoou de mim, já zoou de você. Ah, menino, você não é crente não, você ainda vai converter. Porque Deus ama todas as pessoas. E o amor dele é maravilhoso. Eu posso ouvir um amém aqui? O amor dele é mais profundo do que a gente pode imaginar. Então ele vê qualquer revolta, ele vê qualquer ódio, ele vê essa realidade, ele ri e ele zomba, porque o sistema dos governantes, diz o salmista, é desvincular-se de Deus, quebrar qualquer corrente. Eu já falei isso, eu quero repetir. Nós não estamos presos, nós estamos amarrados na nossa liberdade. Nós somos cativos do amor de Deus. Eu quero estar no lugar onde eu vivo o amor de Deus, o poder do Espírito Santo, a graça do Senhor na minha vida. Eu não quero sair desse lugar. Tem mais alguém comigo aqui? Então eu me prendo, eu me rendo, eu me coloco prisioneiro do amor de Deus. A gente precisa de sabedoria, de inteligência espiritual. Eles pegam, por exemplo, 4 pilares da fé cristã para destruir ela: oração, adoração, pregação e família. Oração, adoração, pregação e família. Hoje, agora, em muitos países, você já é proibido de orar por pessoas. Você é proibido de orar por um drogado, orar por gay, orar em frente a clínicas de aborto. É proibido. É um crime fazer isso hoje. Sabe para quê? Sabe qual que é o texto que diz nesse país? Para parar de incitar a violência. Desde quando orar por alguém, você mata alguém? Posso orar por você? Mas eles criam uma lei onde diz, você não pode nem orar. Ou seja, eles criam uma lei para o crente, o cristão, aquele que teme a Deus, ser impedido. Ah, meu amigo, mas se Deus mandar orar, você vai orar. Eu vou falar de novo, se Deus mandar orar, você vai orar. Fala para quem está ao teu lado, bata na mão de um ciclo do teu lado, dá um high five e fala assim, nós vamos orar, meu filho. Vamos, dá um glória a Deus se você crê nisso aqui. Outro ponto que eles tentam criar e atacar é a adoração. O apóstolo Paulo deixa claro que a nossa forma de adoração a Deus está ligada ao nosso corpo. I'm gonna say that again. A forma de adoração que o apóstolo Paulo fala que nós somos templo está ligado ao corpo. Então eles querem quebrar, preste atenção no que eu te falo. A questão sexual não é meramente um prazer momentâneo. O nosso corpo serve para adorar a Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, até o sexo é uma questão de adoração. Por isso ele fala, não comprometa o seu corpo. Porque ele é o templo do Espírito Santo. Enquanto a palavra diz, guarde o seu corpo, conserve o seu corpo, adore a Deus com o seu corpo. Para pensar nisso. Eles dizem, destrua o seu corpo, faça o que você quiser com o seu corpo. Entregue o seu corpo para quem você quiser. E fazem uma lei. Criam uma lei. Criando essa lei, quando você diz eu não concordo, eles estão dizendo que você é homofóbico, transfóbico, que você está quebrando algo que eles estabelecem como lei. Não é. É que para nós, o corpo é a habitação de Deus. O corpo é o lugar da glória de Deus. Eu posso ouvir um amém? Quem é a habitação do Espírito Santo? Falam glória a Deus aqui comigo. Outro ponto que eles atacam e tentam censurar o sistema desse mundo, a mídia desse mundo, é a pregação. Porque eles dizem, pare de pregar nas praças. Eu passei minha adolescência pregando nas praças, entregando sopão, dando as minhas férias em Jocum, Youth with a Mission, várias, já perdi as contas, quantas vezes. Fui para Manaus, fui para Venezuela, quando a Venezuela ainda era alguma coisa. Fui para vários lugares.
Tive em Guatemala, tive no Rio de Janeiro, tive em Manaus, tive no Espírito Santo, tive em Goiás, fazendo missões, ia para a rua, ia para a praça, pegava violão, pegava teclado, saía tocando, sopão de madrugada entregando, passei isso na minha vida toda. Hoje, pregar a palavra está sendo proibido, inclusive no Brasil, por quê? É discurso de ódio. O governo quer estabelecer leis, sistemas querem estabelecer leis, onde falar de Jesus para as pessoas, dizer Jesus te ama, é um discurso de ódio. Querem chamar o evangelho de discurso de ódio e dizer, nós vamos dizer para o crente como que o crente tem que falar. Estou pregando sobre censura aqui. Precisamos ter os olhos abertos e nos levantar nesses dias, porque a terra vai ser cheia da glória de Deus. Vou falar de novo, a terra vai ser cheia da glória de Deus. A terra não vai ser cheia da glória de Deus com a varinha de condão, de repente, pum, a glória encheu. Ah, glória! Não, mas é um povo que se levanta. É a autoridade de homens e mulheres aqui que se levantam e digam, eu estou entendendo, eu não serei calado, eu sou a voz de Deus na terra, eu não vivo de democracia, eu não vivo de comunismo, eu não vivo de nada disso, eu vivo do poder do reino dos céus, eu estabeleço o reino dos céus na terra, eu vou falar, eu vou orar, eu vou adorar. E por último, eles tocam na família, onde eles criam leis e um sistema onde dizem, seus filhos não são seus filhos são do governo. E eles são doutrinados. Quando nós imaginamos isso na vida, que nós teríamos e veríamos drag queens entrando numa sala de aula para crianças, levando-as a viver doutrinação sexual e aceitação daquilo que para nós é completamente fora da verdade pela verdade. Então é anticristo, é antifé, é antifamília, é antibíblia, é anti-igreja, é a favor de um governo, é a favor de um sistema, é a favor daquilo que é humano, daquilo que é carnal simplesmente. É uma loucura, como pode isso? Drag queens pode entrar na escola e doutrinar a criança, mas pastores e missionários não podem. Governos e a mídia querem definir o que é a verdade. Deixa eu te falar, a Bíblia na tua mão já te dá toda a verdade. Eles querem escravizar uma geração inteira, censurando aqueles que falam a verdade, amedrontando, oprimindo. Por isso que ditadores, politicagem, odeiam profetas, odeiam cristãos genuínos, odeiam a igreja. O pensamento é, fica quieta, igreja, cala a boca, igreja, não toca nesse assunto, fica quietinha aí, sua igreja vai ficar pequena, vai ficar ali quietinha. Não, a igreja é céu na terra, a igreja está aqui para estabelecer o reino de Deus na terra. Querem tirar a consciência de liberdade e gerar leis onde se não tem mais opção. Por isso nós precisamos tomar o nosso coração hoje e dizer, Pai, dá-nos sabedoria, coragem, leve-nos de volta ao básico da fé, onde nós cantamos hoje, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Onde nós oramos antes de comer, onde a gente lê a Bíblia com os nossos filhos, onde a gente vem para a igreja e vive em comunhão com os outros, onde a gente leva a palavra para o nosso vizinho, para o nosso colega. Quem está pegando isso aqui comigo? Onde a gente volta para a base da verdade daquilo que é evangelho, é a verdade daquilo que nós precisamos trazer de volta nesses dias. Marcos capítulo 6, versículos 14 ao 29, diga para quem está do teu lado, eles querem a sua cabeça. Agora eu vou começar a pregar. Versículo 14 diz, o rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. O rei Herodes, rei, política, sistema, mídia. O rei ouviu falar, pois o nome de Jesus agora estava se tornando conhecido.
Hashtag no Twitter, Jesus está vivo. Algumas pessoas estavam dizendo, João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso estão operando nele poderes miraculosos. Outros diziam no meio do povo, ele é Elias. E ainda outros afirmavam, ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes, ditador, rei, dominante, vem de uma herança paterna de mortes e mais mortes e mais mortes. Seu próprio pai com ordenança de matar lá em Mateus capítulo 2 os bebês que nasciam. Filho de um pai que disse, eu quero que mate todas as crianças. Porque o sistema desse mundo é esse, vamos matar, vamos censurar, vamos cortar, porque não vai ter não, esse negócio de Deus aqui não, quem manda sou eu. Não vai, mata tudo. Ah, se os judeus messiânicos da época que esperavam o Messias diziam que está vindo, nasceu, nós vimos uma estrela, nasceu aquele que vem libertar o povo, então mata, censura. Ele é filho desse homem, vivia debaixo dessa cultura, desse entendimento. Gente, Satanás não está brincando, quem está pegando isso aqui comigo? Ele quer a sua cabeça. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, ele disse, João, vamos ler juntos? O homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Vamos continuar. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com o qual se casara. Vamos lá juntos, vamos lá, o profeta. Porquanto o profeta dizia ao político, não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim, a jararaca de Herodias o odiava e queria matá-lo. Porque Herodias faz parte do sistema que diz, eu vivo como eu quero, eu faço o que eu quero, eu sou livre para trocar de marido, eu sou livre para trocar de relacionamento. Quem é você, crente, quem é você, cristão, para falar para mim com quem eu posso casar ou não? João Batista não estava dizendo dele, ele estava dizendo a vontade de Deus. Os livros históricos dizem que Herodes separou, ele divorciou da esposa dele para casar, para ficar junto de Herodias. Foi público o que ele fez. Então João Batista falou, ei, você não pode fazer isso, você não é crente não. E aí Herodias, jararacona, com raiva. Por quê? Porque no sistema desse mundo você faz o que você quiser, você vive a vida que você quer, você não está debaixo de um governo divino. E é isso que está acontecendo aqui. Presta atenção, mas não podia fazê-lo. Vamos ler comigo em voz alta, vamos lá? Porque Herodes temia a João e o protegia. Uau! É incrível isso. Não há uma pessoa que não conhece a Deus, que quando é impactado pela verdade, não tema a Deus. Porque nós fomos criados para a glória de Deus. Quando você fala a verdade do evangelho para alguém, ela pode querer matar você, mas lá dentro, ela sabe que você falou a verdade. Por isso você precisa falar. Por isso nós não podemos nos calar. Precisamos falar do amor de Deus para as pessoas. Você é dono da verdade, ninguém é dono da verdade nenhuma. Nós estamos na verdade que todos podem estar nela. Não é sobre placa de igreja, não é André Valadão, não é nome de ninguém, é a Bíblia. João Batista não levava a sua própria mensagem, ele levava a mensagem de Deus. E olha o que aconteceu. Não é permitido viver com a mulher do teu irmão. Herodias odiava e queria matá-lo, mas ela não conseguia matar, porque Herodes temia a João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, quando o ouvia. Por isso que eles ficam endemoniados e loucos, porque quando o ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo.
Oh my God. Não vai para o céu quem gosta de ouvir o evangelho. Vai para o céu quem ouve e escolhe mudar de vida. Quase não dá. Fala para quem está ao teu lado, quase não dá. Fala para ele, bola na trave não é gol. Olha, tem pessoas, tem menina que chega para mim, pastor, eu vou casar com o Jorjão. Eu falei, ele só não é crente. Ele é quase crente. Quase não dá. Quase salvo. Foi chegando na porta do céu, quase. Caiu. Herodes era quase. Ele gostou. Não, quero te ouvir, porque me faz tão bem te ouvir. Eu amo ouvir, amo ouvir. Gente, eu já ouvi isso demais. Pastor André, eu não sou crente não, mas eu amo ouvir suas músicas. Ouvi isso demais na minha vida, ouço até hoje. Nossa, mas é bom demais ouvir essa música. Me faz um bem, eu sinto tão bem. Herodes prendeu João Batista e falava, fala mais, profeta, pode falar, pode bater. Larga essa mulher. Volta para sua primeira mulher. O que você fez é pecado, está errado. Para com isso. Quero batizar você. Você tem que mudar de vida. Ele, é verdade. Acabava o culto e ia embora. Porque mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Finalmente, chegou uma ocasião oportuna. Eu preciso muito que você entenda que nesses dias, nós cristãos precisamos entender de uma vez por todas, o conflito entre o profético e o político vai aumentar. Nós estamos vivendo dias que não dá mais. Está descarado. São pessoas nuas nas ruas. São drag queens dentro da sala de aula das nossas crianças. São leis sendo aprovadas onde nossos filhos poderão dizer, eu não quero ser menino, eu quero ser menina. Me leva para o hospital agora para eu cortar o meu pênis. E leis onde dizem, se você não atender o seu filho, que não sabe nem o que comer e a hora de dormir, mas ele quer mudar de sexo, se você não fizer, nós vamos tirar seu filho de você. O conflito está cada vez mais intenso entre política e profético. Entre a mídia, entre o sistema desse mundo, e eu preciso que você não se acovarde. Não se acovarde. Eu acho que já deu de pregação de vitória, de conquista e de bênção. Você já é abençoado. Deus vai prover todas as coisas para você. Mas pelo amor de Deus, muda o seu caráter e muda de vida. Nossos filhos estão sendo corrompidos. Nossos jovens estão entrando na faculdade, sendo destruídos em 1 mês, em 2 meses se tornam militantes. 6 meses de aula. 97% de jovens cristãos no primeiro ano da faculdade se desviam. Porque a igreja não os preparou para isso. Mas nós vamos preparar. E por falar em escola, eu tenho uma boa nova para você. Esse ano, pela graça de Deus, agora no primeiro semestre, nós recebemos a aprovação do estado da Flórida e federal para todos os Estados Unidos e no mundo inteiro, pela graça do Senhor Jesus. A gente está agora montando, eu preciso de você, eu preciso da sua ajuda. Nós estamos montando a nossa escola de kindergarten, maternal até o high school. Nossa escola 100% cristã, para a glória de Deus, já está aprovado. Pode dar glória a Deus por isso. Deus nos ajude. O mundo todo vamos lançar essa escola, para a glória de Deus, homeschool.
Vamos aplaudir o Senhor se você louva a Deus por essa bênção. Nós não vamos nos calar, nós vamos confessionar, declarar que Jesus Cristo é o Senhor na nossa casa, nos nossos filhos, na nossa família. Chegou uma ocasião oportuna no aniversário de Herodes. E ele ofereceu um banquete. Para quem que ele ofereceu o banquete? Vamos ler a palavra juntos? Aos seus líderes mais importantes. Comece a imaginar a gangue. Tá fácil, não tá? Você entendeu? Aos comandantes militares. As principais influencers da Galileia. Dá para você ver? Esses atores de Hollywood, esses atores da mídia, esses âncoras de jornais, esses condenados que governam. Todo mundo ali, pau quebrando na festa, pau quebrando. Quando a filha, aí eu toco no ponto, quando a filha da jararaca Herodias entrou e começou o TikTok. O que aconteceu aqui é o que está acontecendo agora. É o mesmo espírito, é o mesmo sistema. Não é sobre a mãe, a mulher adulta, é a criança, é a pedofilia. É pegar uma menina, criança, e colocá-la para dançar danças sensuais na frente daquele que era o autoritário, o monarca, o que definia leis, filho de alguém que já matou e assassinou milhares de bebês. Alguém que tinha dentro dele uma cultura clara, mas mesmo debaixo dessa cultura onde ele pensava, eu defino, eu mando matar, eu determino, eu censuro, havia um profeta lá no calabouço, que ele descia todos os dias para dizer, fala mais um pouco do seu Deus para mim. Absolutamente todos nós nascemos para adorar a Deus. E o que acontece aqui é o que acontece hoje. A filha de Herodias entra e dança, e agrada a Herodes, agrada a gangue, ao ponto do rei dizer para a jovem, peça-me qualquer coisa que você quiser que eu vou te dar. Olha o nível de promiscuidade, de loucura, de demência de um rei falar isso, de um governante falar isso, de uma autoridade falar isso. Ele estava tão maluco, tão louco, que ele falou assim, e eu prometo sob juramento, seja o que for que me pedir, eu lhe darei até a metade do meu reino. Eu estava pensando, que dança que essa menina fez? O que ela fez? Para o governante olhar, para a filha, para a enteada, pelo amor de Deus, que nojo. E dizer, você pode pedir metade do reino, eu vou dar para você. Olha como que é tudo ligado. Na hora ela saiu e ela correu para a mãe. Na hora ela sai correndo e vai para sua mãe e fala, mãe, eu posso pedir o que eu quiser. Ela podia ter a metade do reino, poder, dinheiro, autoridade. E ela disse, é agora. Nada vale mais para nós do que a cabeça dos profetas. Nada. Nós estamos num tempo onde nada vale mais para eles do que começar a cortar a cabeça dos profetas.
ele já tem dinheiro, ele já tem poder, eles já estão unidos na mídia, eles já estão unidos na educação, eles já estão unidos na internet, eles já estão unidos em toda a super grande mídia, eles já estão, não tem mais nada que eles querem. Sabe o que que eles querem? A sua cabeça. Essa é a palavra. Eu ouvi um glória a Deus, dá um glória a Deus. Ela correu para a mãe e disse: mãe, posso pedir o que eu quiser? A mãe olha e fala: não, nós já estamos emparelhados. Em todo o alto escalão da justiça a gente já está. Em toda a educação nós já estamos. Em toda a área pública, área hospitalar nós já estamos. Nós já estamos em tudo. Então agora nós vamos acabar com esse profeta. Nós vamos acabar, porque a politicagem, o sistema do mundo odeia o profético, odeia o cristianismo. Então Herodias fala para a filha: filha, você não vai ter prazer maior senão de arrancar a cabeça do profeta. Imediatamente a jovem apressou-se, correu em apresentar-se ao rei com um pedido: eu desejo que me entregue agora a cabeça de João Batista num prato. E a palavra diz, vamos ler juntos? O rei ficou muito aflito. O rei ficou aflito. O rei estava ouvindo, estava quase. Fala para quem está ao teu lado: Herodes estava quase. Estava quase. Estava quase. E tem uma multidão que está aqui hoje, que está quase. Tem uma multidão online, tem uma multidão hoje, que está quase. Que talvez começou me xingando, começou te xingando, mas agora parou de xingar e falou assim: será que é isso mesmo? Não é que está fazendo sentido? Pessoas que olham para nós e falam assim: não é possível que a sua vida está parecendo a propaganda de Doriana Margarida. Mas o crente que teme a Deus, ele tem problemas, mas ele assenta na mesa com a família, ele ora, ele busca a Deus e parece uma propaganda de Doriana. Nossa, essa foi antiga, hein? Era propaganda de manteiga, quem lembra? Deixa eu falar para os mais jovens, era propaganda de manteiga, que aparecia de manhã. Quem lembra essa época que era tão maravilhosa, essa época na televisão? O pai acordava: bom dia meu amor, beijava a mãe. Chegava para os filhos: vamos tomar café. Todos se assentavam na mesa, pegavam um pão, saía a fumacinha do pão. Aí eles pegavam a manteiga. Quem não vive isso, olha e fala assim: é mentira, não é verdade. Mas quando eles começam a ver: não, mas está durando. Está durando esse negócio. Achei que o casamento do Joãozinho ali não ia durar não, mas está durando. Esse menino, filho da Tereza, era muito louco, mas agora ele está direitinho. Está trabalhando, está indo para a igreja, está namorando. O que está acontecendo? Eu achei que eles estavam fingindo. Não é. Porque a verdade liberta. O rei ficou aflito. O rei, imagine Herodes aflito. Aquele que mandava matar. Aquele que tinha a gangue do seu lado. Autoridade sobre todas as coisas. Todo o poder, todo o dinheiro, todas as leis. Herdeiro do império com seus irmãos. E ele começa a ficar aflito. Por quê? Por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. A banda pode entrar para parecer que estamos terminando. Assim, ele enviou imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. E o homem foi e decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele entregou a jovem, e essa entregou para sua mãe. Olhe para mim.
não é sobre a jovem. O jovem não sabe o que está fazendo, mas as mães sabem. Ela não sabia. Ela era criança. Mamãe, dança, dança, dança. Dança até o chão, hein? Se mostra. Mostra seu corpo. Seduza o rei. Seduza o governador. Vai, vai, vai. Mamãe, mamãe, mamãe. Ele falou que eu posso pedir o que eu quiser, até a metade do reino. Ai, filha, pede a cabeça daquele pastor. Está falando demais. Ai, filha, pede ele para mandar embora da empresa esse crente que está aqui, falando de Jesus para todo mundo. A palavra diz que imediatamente ela pegou a cabeça de João Batista. Ela não sabia o que fazer com ela. Ela só pegou e devolveu para a mãe. Aqui, mãe, 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 o que você pediu? Nossos jovens estão sendo manipulados por uma mídia e um sistema. Eles não sabem o que estão fazendo. Estão sendo completamente enganados, drogados, abusados, sexualizados, destruídos. Igreja, o inferno não está de brincadeira, mas nós não estamos também. E tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, vamos ler comigo? E quebraram o palácio. Os discípulos de João vieram e apedrejaram e deram tiro no palácio. Os discípulos de João vieram e saíram queimando as ruas. Crente não faz isso. Só quem vive o sistema desse mundo faz isso. Os discípulos de João viram que mataram João, e eles começaram a levantar um motim para destruir Herodes. Os discípulos de João simplesmente vieram e pegaram o corpo de João para sepultar João. Fique em pé no teu lugar se você está entendendo o que eu estou falando. Os discípulos de João entendiam que a morte não é prejuízo, a morte é lucro. Os discípulos de João entendiam claramente que quem é Herodes? Quero saber de Herodes, quero saber de Herodias. Eu não vivo no governo de Herodes, eu vivo para Deus. Eu vivo para o Messias. Eu vivo para aquele que é o Rei dos Reis, que está pegando isso aqui comigo. Eu quero entregar minha vida mais e mais para aquele que vive e reina para sempre. Eu e você precisamos entender que o sistema desse mundo quer a nossa cabeça, mas nós já entregamos o nosso coração para Deus. O sistema desse mundo quer a sua cabeça, mas nós já entregamos o nosso coração para Deus. Por isso levanta a tua mão e diga: meu coração é teu, o meu corpo é teu. Eu não tenho medo, eu não tenho